Oi, gente, boa tarde, bom dia e pode ser boa noite para algum de vocês. Antes de tudo, não se esqueçam de deixar o seu like, acionar o sininho, se inscreverem e compartilharem, ok? Bom, então, como eu sempre digo nos meus vídeos, se caso alguém tiver alguma pergunta para me fazer, só me mandar para alguns que conhecem meu WhatsApp e outros que conhecem meu e-mail, eles me enviam sem ser pelo canal as perguntas. E eu sempre digo, se eu puder responder, eu responderei com muito prazer. Então tem aqui uma pergunta de uma senhora que se chama Marlene, Dona Marlene, né? E ela me perguntou assim: Dona Juliana, eu já ajudei muitas pessoas em dificuldades aqui na Bélgica, mas quando eu precisei, nem essas pessoas, nem ninguém me ajudaram. Tive que me virar sozinha. O que a senhora pensa da ingratidão? Bom, foi uma pergunta diretamente para mim, então vou responder para a senhora, Dona Marlene. Eu acho que ingratidão é uma coisa muito feia. É uma coisa muito, muito, muito feia. É horrível. Somente que, Dona Marlene, eu penso assim. Quando a gente ajuda as pessoas, a gente não tem nunca que pensar que aquelas pessoas que a gente está ajudando vão nos ajudar em retorno. Porque, na realidade, eles não fazem isso. Porque muitas dessas pessoas que às vezes estão precisando de ajuda, são pessoas que realmente estão precisando, mas também, em uma certa parte, também só querem aproveitar da situação. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: se alguém tiver vontade de ajudar a outra, que ela ajude. Se não, também que ela faça conforme a sua vontade, porque ninguém é obrigado de ajudar ninguém. Não é verdade? Ninguém é obrigado de fazer nada, porque na verdade é assim. Quando a gente precisa de ajuda, a gente se encontra sozinho para resolver e descascar nossos pepinos. É sempre assim. E aquelas pessoas que a gente ajudaram nunca serão gratas, porque a maior parte das pessoas não sabe nem o que é gratidão. Você não compreende? Eu espero que eu respondi a pergunta que a senhora me fez. Tá bom? Um beijo. Também teve uma pessoa que perguntou: ai, Juliana, por que você faz assim com a mão? Um beijo. Assim. É porque eu uso batom para poder não sujar minha mão e eu ficar normalmente manchando minhas roupas, entendeu? É por causa disso, viu, Luiz? Respondi sua pergunta. Mas o beijo que eu envio é com muito amor e muito carinho para todos vocês, tá bom? Outra pergunta. Aqui é da Sueli. Olha, antes de tudo, eu gostaria que vocês parassem de me chamar Dona Juliana ou Doutora Juliana, tá bom? Pode me chamar de Juliana, tá? Eu sou amiga de vocês. Então, vamos embora lá. A Sueli me perguntou assim: Dona Juliana, eu já tinha escutado que na Europa os habitantes não gostam de brasileiros. Isso é verdade? Olha, Dona Sueli, ou Sueli, né? Prefiro a gente, como a gente tá íntima, né? Olha que pretensão, nós estamos íntimos. Bom, eu espero que isso seja íntima de todos vocês. Então, vamos embora lá para a sua pergunta. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que o europeu, ele não tem nada contra o brasileiro, nem contra ninguém. Eu acho que assim funciona assim. Quando as dificuldades começam dentro, normalmente, dos países aqui, como todo lugar e como todo mundo, eles têm que acharem um culpado. E o culpado é sempre quem? Aquele que não é do país, aquele que é estrangeiro. Beleza? E também tem outra coisa, não é que eles não amam os brasileiros, né? Porque às vezes a pessoa diz, eles não amam, eles não gostam de brasileiro. Não é isso. Eu vou falar bem a verdade o que eu penso. Muitos deles não amam nem mesmo a própria população, porque existem países que falam 2, 3 línguas, como aqui fala 2, 3 línguas. E é um país que é organizado, né? É meu país, eu amo meu país, mas tem aqueles que querem dividir um país que é desse tamanho, menor do que um ovo, né? Por quê? Porque eles não gostam daquela cultura, daquela outra população do seu próprio país.
Entendeu? Então não tem nada a ver de ser brasileiro ou não. Na verdade, eles são assim. Como a maior parte das pessoas, sempre tem que botar o problema que está passando, que está atravessando, nas costas de alguém, né? Então não é especificamente os brasileiros que eles não gostam, entendeu? Mas é verdade que tem países, sim, aqui da Europa que são mais virulentos com a população brasileira que com outras populações, entendeu? Mas não tem nada a ver. Eu espero também que eu respondi a pergunta da senhora, né? Porque é o que eu penso. A Patrícia disse assim, olha a pergunta. Isso é uma pergunta, Patrícia, que... Bom, vamos embora lá. Ela disse, Juliana, é verdade que o homem europeu é diferente do homem brasileiro? Bom, eu não posso falar para todos os homens, porque eu não conheço todos os homens da Europa, certo? Isso aí é uma coisa impossível, eu acho que para qualquer mulher, qualquer um. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, Patrícia, é que de fato tem uma diferença entre o brasileiro e o europeu. Como assim? Vamos dizer assim claramente, entre o sul-americano e o europeu, certo? A diferença é mais da cultura. E muitos, na verdade, para a maioria deles, eles são frios. Normalmente, a maioria dos europeus, eles são frios. Eles faltam de romantismo, eles não gostam de andar de mãos dadas, entendeu? E não gostam de expressar sentimentos em públicos, mas esses não são todos, porque existe uma categoria de europeus, como o holandês, que expressa não o sentimento, né, do coração em público, mas que eles ainda têm a mania de expressar outro tipo de sentimento. Eu acho que a senhora compreendeu o que eu quero dizer, né? Em público, que não tem nenhum pudor. Então, mas na verdade eles são, sim, a maior parte deles são frios, eles são diferentes, são bastante diferentes. O homem brasileiro, eu acho que ele é mais romântico. Não somente o homem brasileiro, o homem latino. E mesmo aqui na Europa, o homem latino, europeu, né? Ele é mais romântico, ele é mais, sabe? Fogo a fogo, fogo a fogo, fogo a fogo. São mais, sabe? Do que a maior parte dos europeus que são nórdicos. Essa é a realidade. Eles são sim. São sim. São. Não é a mesma coisa, não. Não pensa que aquele romantismo, aquela maneira de falar, aquele... Ah, minha nega, vida, carinho, meu amor, minha querida. Às vezes podem ser minha querida e meu amor quando eles estão apaixonados, que é no começo. Depois disso não tem mais isso. A maior parte. Não digo que são todos, porque eu não conheço todo mundo, né? Eu espero também que eu respondi a pergunta da senhora. Tá bom assim? Gente, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Não esqueça também de compartilhar, de acionar novamente o sininho e de se inscreverem, tá bom? Beleza? A Paulo, agora já é um homem aqui que está me fazendo uma pergunta. Bom, o Paulo me perguntou, Juliana, é verdade que aí na Bélgica, ele falou diretamente na Bélgica, que aí na Bélgica a população sofre de depressão? Olha, eu acho que a população aqui sofre de depressão como qualquer outra população do mundo, né? Mundialmente falando. Então, quando a gente vive aqui, né? Vamos dizer assim, para um brasileiro mesmo que vive aqui, realmente
tem aquele baque, que é uma diferença de clima, diferença de culinária, de cultura, de língua, de comportamento e tudo mais. Mas é verdade, sim, que a maior parte são depressivos. A maior parte, não são todos, não é toda a população, pelo amor de Deus, gente. Porque depois ninguém vai dizer assim, a Juliana está dizendo que todo belga, todo europeu é depressivo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas uma boa parte deles são depressivos, sim. E eu vou explicar por quê. Porque além, normalmente, da estação, o outono e o inverno, serem estações longas, escuras, com falta de sol, né, com o frio, com a chuva, com a neve também, eu acho que aqui as pessoas vivem muito entre família, somente entre família. Eles não vivem muito entre amigos, sabe? Eles vivem somente em família. Então, quando às vezes eles não têm família, eles vivem isolados ou então depressivos. Então, eles caem na depressão. Por muitos deles trabalham muito, são muito carregados, né? Do trabalho e aí caem no burnout. Tá vendo? Tá entendendo? Mas a depressão, sim, é uma coisa corriqueira, porque aqui, na verdade, nós não conhecemos nossos vizinhos. Não é como lá no Brasil, que todo mundo conhece todo mundo na rua, do bairro. Aqui não, aqui você pode viver uma vida toda em uma casa ou em um imóvel e você nunca saber quem é seu vizinho. Só cruzar seu vizinho e dar um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, ou às vezes você dá um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, que ele nem te responda, entendeu? Isso é corriqueiro aqui, entendeu? Então é outra cultura, como normalmente você sabe, né? Paulo, é outra cultura, também tem a maneira de ver as coisas. Por exemplo, aqui a maior parte dos filhos tem mania de normalmente deixar os pais por conta, e os pais têm mania às vezes de deixar de viver ou de refazer a vida por causa dos filhos. Aí depois acontece que os filhos crescem, fazem suas vidas, e os pais perderam o barco, ou o trem, ou o navio que estava passando na porta, e aí terminam sozinhos, aí fica com aquilo dentro de si, como cano, aí começa a ter problema psicológico, problema de solidão. Aqui a população também é muito idosa, então a maior parte deles vivem normalmente, às vezes até uns 90 anos, né? Como eu falo, o pessoal aqui vira pó e continua ainda andando. É diferente do que a população brasileira, que normalmente não vive tanto tempo como eles, entendeu? Então, muitas vezes, os filhos largam eles, mesmo que foram bons pais, eles não estão nem aí, nem chegando, o respeito não é o mesmo, é bem diferente, sabe? Eu não sei nem como te responder a pergunta que você me fez, porque só vendo e vivendo para poder compreender a situação, entendeu? É complicado. É complicado, Paulo, né? Seu nome é Paulo, Paulo. Bom, aqui tem um outro rapaz que ele diz se chamar Paulinho. Ele diz assim, sim, ele me pergunta, Dona Juliana, como é a vida dos gays LGBTs que e plus, né? E mais, perdão. Então, como é a vida deles? A vida deles é a vida normal, como a vida de todo mundo, como a vida de qualquer uma pessoa, como um dos héteros, porque eles são pessoas normais, como nós, entendeu? Nasceram assim, eles não escolheram ser assim, eles nasceram como eles são, entendeu? E são respeitados, sim. Também existe, lógico que existe homofobia, existe também, mas é bem velada, né? Não é escancarada. As pessoas não chegam para poder agredir, para poder chicanar, para poder ficar gritando. A pessoa fulana,
para poder ficar fazendo brincadeiras desagradáveis. Não, isso não. Existe sim esse tipo de homofobia, mas é velada. Eu nunca vi, eu pessoalmente nunca vi nenhum homossexual, nem LGBT, do LGBT, não sei, que e mais, normalmente sendo agredido fisicamente ou desrespeitado fisicamente em público, nem em algum lugar em sociedade, porque isso aqui é normal, porque realmente é algo normal. Então, eu não vejo essas pessoas diferentes dos outros. Ele não é diferente de um heterossexual. Não, é um ser humano como todos nós. Então, eles merecem respeito como todos nós merecemos. Entendeu? Eu aqui nunca escutei nenhuma mãe dizer: eu prefiro meu filho no braço de Deus, no braço de Deus, né, do que ser um homossexual. Eu nunca escutei. Eu não escutei uma pessoa dizer que prefere um filho, normalmente, na marginalização, do que ser homossexual. Eu, pessoalmente, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho um irmão que é homossexual, tenho um cunhado magnífico, eu amo meu irmão, amo meu cunhado, e eu não vejo nada de estranho com eles, nunca vi com nenhum outros gays. Entendeu? Eu acho que todo mundo tem sua personalidade, todo mundo, entendeu? É diferente do que todo mundo, mas esse fato aí de sexualidade, né? Eu acho que é uma coisa que cada um tem a sua, e cada um nasce com o seu, nasce com seus gostos, com seus desejos, com seus sentimentos. Eu não sei falar muito disso porque eu sou heterossexual, mas eu não tenho nada contra, porque se eu tivesse normalmente um filho homossexual, para mim seria a mesma coisa de um filho hétero. Teria orgulho e amaria da mesma maneira, porque eu não vejo em que um filho homossexual e um filho heterossexual é menor ou maior do que o outro, ou é melhor ou pior do que o outro. Não existe isso. Ao contrário, teria orgulho também, como eu tenho orgulho das minhas filhas. E pronto. Entendeu? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Paulinho. Se eu não respondi, peço perdão. Mas eu disse o que eu penso. Entendeu? Tenho nada contra, porque não existe a ter contra e a favor. Que todo mundo é ser humano. Entendeu? Então, assim, Robson. Pergunta de Robson. Robson me diz: Juliana, qual é a religião da Bélgica? Bom, aqui existem 6 religiões reconhecidas: o catolicismo romano, o catolicismo ortodoxo, o protestantismo evangélico, o islamita, o israelita, né, que eu acho que eu já citei, e a concepção de um mundo não confessional, que às vezes são chamadas laicos organizados, que é oficialmente reconhecida desde 2022. Aqui todo mundo, qualquer um, faz o que quer. A gente acredita no que quer, a gente adora quem a gente quer. Não existe esse negócio de neguinho ficar se metendo na vida dos outros, querendo impor sua religião e seu modo de viver para os outros, não. A gente aqui vive a sua vida. Todo mundo olha dentro do seu prato, não fica olhando dentro do prato dos outros, não. Se você quer ser satanista, você é. Se você quer ser espírita, você é. Se você quer ser ateu, você é. Você é o que você quiser, você acredita no que você quiser. Aqui ninguém obriga ninguém, não. Isso está escrito na nossa Constituição. E aqui não existe esse negócio do pessoal ficar batendo na porta, normalmente perseguindo os outros e falando coisas erradas, ou entrando normalmente nas igrejas, no culto dos outros, nas sinagogas, né, dos outros. Não existe de pessoal ficar entrando, invadindo a mosqueia dos outros, né?
entrando novamente nas reuniões espíritas para poder dizer que é do cão, que é disso, de aquilo. Não existe isso, não. Cada um vive sua vida e sua realidade, que é o certo, entendeu? Porque esse negócio de ficar dizendo, eu vou evangelizar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e de respeitando a crença dos outros, como aí no Brasil, que a maior parte de respeita, invade o terreiro de candomblé, né? Que é isso, né? Ou de umbanda dos outros, né? Que os evangelistas ficam desfazendo dos outros, né? Que o catolicismo também, sei lá, que o pessoal só vive tomando conta da vida dos outros. Eu acho assim que a pessoa tem que acreditar no que ela quiser, fazer o que ela quiser da vida dela. Entendeu? Se não quiser acreditar, não acredite. Problema de cada um. E tá tudo bem. É o que eu acho, Robson. Entendeu? O respeito é uma coisa muito importante. Então, a pessoa, para ser respeitada, tem que respeitar. E aí todo mundo vive muito bem. Aqui esse negócio aí. Eu tenho amigas, ó. Tenho amigas e amigos islamofone, né? Islamita, né? Tem islamitas. Tenho amigos, normalmente, israelitas. Tenho amigos católicos. Tenho amigos ateus. Tenho amigos que são espíritas, né? Tenho amigos ortodoxos, que são os gregos, né? Porque eu tenho amigos gregos, muito amigos gregos. Eu tenho muitos amigos arabofones. Eu tenho... Gente, eu conheço gente de todo o horizonte, toda a confissão religiosa e não religiosa. Entendeu? Cada um acredita no que quer, cultua o que quer. É assim que eu penso. Bom, Robson, eu espero que eu respondi a sua pergunta. E para vocês aí que me escutaram eu falar, não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever, de acionar o sininho e de compartilhar. E continue me enviando perguntas, que assim que eu puder, eu seleciono as perguntas e eu respondo para vocês, né, gente? Porque também eu não posso responder a todo mundo, né? Isso é uma coisa óbvia, tá bom? Então, eu desejo para vocês um excelente domingo, um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite e um excelente começo de semana, cheio de luz, de paz, de prosperidade, de alegria e de amor no coração de todos vocês. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Tchau. Fui.